Olá! Neste vídeo vamos concluir a mensagem intitulada São estes que o Pai procura, da série A Igreja dos Primogênitos do Alimento Diário. No vídeo anterior, vimos que nos capítulos 14 a 17 do Evangelho de João estão registradas as últimas palavras de Jesus. Estas palavras foram dirigidas a um público seleto, seus 11 discípulos, aos quais Jesus abriu seu coração e revelou seus desejos mais íntimos. De forma bem resumida, estes capítulos falam que Jesus iria para o Pai, sendo então o primeiro homem a ser recebido, aceito pelo Pai, para participar do relacionamento maravilhoso da Trindade. A este processo de homem ser recebido por Deus na glória, a Bíblia chama de glorificação. Para entendermos melhor sobre este assunto, vamos ver alguns versículos. No capítulo 17 do Evangelho de João, vemos duas definições do verbo glorificar. A primeira está no versículo 4, que diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Glorificamos a Deus quando realizamos a obra que Ele nos incumbiu. Por exemplo, quando pregamos o Evangelho, oramos com as pessoas, Deus então nos dá poder. As pessoas são supridas, ganham luz, passam a buscar o Senhor e Deus é glorificado. A segunda definição está no versículo 5. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória não é apenas uma luz intensa exterior, mas é o próprio Deus. Antes de o mundo existir, o Filho estava com o Pai. Contudo, a partir de sua encarnação, Jesus tinha a humanidade, a natureza humana em si, que precisava ser recebida por Deus. É por isso que o Filho rogou ao Pai: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. A morte e a ressurreição de Jesus abriram a porta para que Deus recebesse a humanidade para dentro de si. Essa porta está aberta para nós também. Estamos caminhando a caminho da glória. Já nos versículos 6 e 7, vemos que Jesus sempre manifestou aos homens que o Pai é a fonte, a origem de tudo. No versículo 8, Jesus diz que ele não veio por conta própria, mas foi enviado por Deus para fazer sua vontade. Do mesmo modo, não temos liberdade para fazer as coisas por conta própria. Fazemos apenas aquilo que Deus ordena fazer. Já no versículo 10, Jesus afirma que nada que tinha era apenas seu, mas do Pai. E o que o Pai tinha era do Filho. Esse conceito de posse veio após a queda do homem. Em Atos 2,44, vemos que os primeiros cristãos estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e até vendiam suas posses e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que esses o administrassem, conforme Atos 4, do 32 ao 35. Essa experiência não foi levada adiante porque o homem ainda não estava preparado para isso. Temos dificuldade em ofertar, pois ainda temos enraizado em nós esse conceito de posse. Entretanto, Deus está trabalhando essa unidade em nós. E chegará um dia em que tudo que é meu será do Senhor, e tudo que é do Senhor será meu. Por exemplo, neste período de distanciamento social, muitos já estão ou terão redução de receitas, o que nos levará a ter que diminuir nosso padrão de vida ainda mais, a fim de evitar endividamentos. Pode ser então que uma das opções sejam duas famílias se unirem e dividirem as despesas de aluguel. Talvez ir morar com os pais, com os sogros, com irmãos, cunhados, com irmãos da igreja. Então, caso você tenha problema de relacionamento com seus familiares, irmãos, amigos, é melhor deixar Deus trabalhar no seu coração e restaurar seus laços afetivos, pois você poderá precisar deles mais do que imagina. Amém? No capítulo 17 do Evangelho de João, então nos mostra a maravilhosa unidade do Deus triuno em vários aspectos. Em Provérbios 8:30, há um versículo que amo demais e que diz: Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aqui, eu refere-se ao Filho e ele ao Pai. Portanto, o Filho era a alegria do Pai e o seu prazer. Essa trindade divina se relacionava perfeitamente.
Alguns têm um conceito de que Deus era solitário, que não tinha alguém com se relacionar, mas Deus não estava nessa condição. O filho era o prazer do Pai e o filho vivia feliz na presença do Pai. Na eternidade passada, eles viviam felizes nessa unidade maravilhosa. Vou mais uma vez tocar no assunto do distanciamento, pois isto que estamos vivenciando tem tudo a ver com relacionamentos. Soube que um casal se separou durante a pandemia e uma das justificativas dada foi que estavam tendo que passar o tempo todo juntos. E situações semelhantes a esta replicam-se aos montes em muitas famílias. Mas veja bem, você está com seu cônjuge, aquele que você escolheu para ser sua companhia pelo resto de sua vida, e o convívio intenso torna-se um problema, ao passo que o distanciamento por conta de trabalho e compromissos é o que torna o relacionamento suportável. E esse tipo de situação pode ser estendida a diversos tipos de relacionamento. Quantos filhos não contam as horas para irem para a escola? Quantos pais não veem a hora dos filhos crescerem, saírem de casa e tomarem conta de suas próprias vidas? Quantos trabalhadores anseiam pelo término do expediente por conta do colega ou do chefe? Percebe o contraste do relacionamento humano e o da Trindade? Enquanto os homens estão buscando forma de se aturarem uns aos outros, o Pai tem prazer no Filho e este é feliz o tempo todo na presença do Pai. É por isso que precisamos, mais urgente do que nunca, deixar Deus nos salvar e levar nossos relacionamentos ao mesmo padrão do relacionamento da Trindade. Aleluia! Com isso concluímos que Deus já era feliz, mas quando Deus criou o homem, essa felicidade aumentou, pois seu desejo era que o homem participasse dessa unidade, desse relacionamento. Pois no versículo 31 de Provérbios 8 lemos: regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amado ouvinte, Deus ama o homem e seu desejo desde sempre foi que o homem participasse desse relacionamento e que a unidade entre ele e o homem fosse como a unidade entre o Pai e o Filho. Podemos verificar isso em João 17, do 20 ao 23. Não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Hoje Deus nos prepara para essa unidade maravilhosa. Vamos agora ler o versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está claro o desejo de introduzir o homem nessa unidade perfeita. E quando o Senhor diz que o Pai o amava antes da fundação do mundo, temos a prova cabal de que Deus nunca esteve só. O amor gerou essa unidade. E é nesse ambiente de amor, de glória, de unidade que está a santidade. Hoje Deus nos tem santificado para fazermos parte desse relacionamento maravilhoso. Muitos têm um conceito errado sobre santidade, associando-a a um comportamento. Mas precisamos expandir e aprofundar esse conceito. Na verdade, santidade é Deus, amém? Para Deus, unidade, amor, santidade, glória, justiça são uma coisa só, Deus. Por isso, não precisamos de um pouco de glória, um pouco de amor, de unidade, santidade, justiça. Precisamos de Deus, pois quem tem Deus tem tudo. Louvado seja o Senhor. Portanto, o trabalho que Deus está fazendo em nós é para podermos ser recebidos por Ele. E Ele tem pressa que isso ocorra. Mas, ao mesmo tempo, Ele tem de trabalhar em nós, santificando-nos para que sejamos inseridos nele. Pois essa obra precisa ser perfeita, precisa ser uma obra-prima, um trabalho nunca visto nesse universo. Portanto, deixemos Deus trabalhar, completar sua obra em nós. Amém? Como já dissemos também no vídeo anterior, outro ponto forte no ministério de João é o amor. E no versículo 26 lemos: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer,
a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Veja, querido ouvinte, que Jesus pede que o mesmo amor com que o Pai o amou desde a eternidade passada agora esteja em nós, a fim de que nós sejamos recebidos pelo Pai nesse relacionamento maravilhoso. Meu desejo é que o Senhor trabalhe essa realidade em mim. A felicidade que o mundo pode me dar não é nada. Eu quero ter a mesma felicidade que o Filho tem no Pai e o Pai no Filho. Ó Senhor Jesus! Bom, até aqui vimos que Deus é Pai de todos os que creem, a fonte de todas as coisas, também é o autor desse plano maravilhoso. Tudo vem dele, é por meio dele e para ele. Vimos que o Filho foi enviado pelo Pai para trazer sua palavra e nos salvar. Ele é o autor da nossa salvação. Entretanto, nesse contexto, onde está o Espírito Santo? Aparentemente, ele não é mencionado em Provérbios 8 e em João 17. Apenas o Pai e o Filho. Contudo, é graças ao Espírito Santo que estamos aqui, pois é ele quem transmite a nós o plano e o poder de Deus. É ele quem transmite a obra do Filho e tudo o que ele é. Que maravilha! O Espírito Santo é discreto, não exalta a si mesmo, mas permanece anônimo. Na igreja e na obra de Deus precisamos agir assim também. Veja o exemplo do apóstolo João, que não propagou a si mesmo, mas transcreveu as palavras de Jesus nos capítulos 14 a 17 de seu evangelho, o pico da economia de Deus, com fidelidade, sem um toque especial, pessoal. Hoje, ao fazermos aquilo que Deus nos incumbiu, não devemos buscar nossa própria glória. A obra não é nossa, ela é de Deus. Portanto, não devemos exaltar nós mesmos, nem tomar a sua glória. Não estamos aqui para mostrar quem é melhor ou quem faz melhor. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus de maneira discreta, assim como João fez e assim como vemos o Espírito Santo fazendo. Lembre-se, quem deve aparecer é o cabeça da igreja, Cristo. Meus amados, se praticarmos isso, o Senhor voltará em nossa geração. Podemos ter esperança de ser arrebatados vivos, pois as revelações que o Senhor nos tem dado nos levam ao ponto mais elevado. Agora, temos de praticar, crer nessas palavras que estamos recebendo, ser simples e discreto, trabalhar em unidade, deixando de lado qualquer desejo por posição. Também nossos relacionamentos serão regidos pelo amor, pela unidade, pela glória do Pai, pela verdade, pela justiça, pela santidade. Portanto, entreguemos nossa vida ao Senhor e consagremos tudo a Ele, deixando que Deus use o ministério de João para nos levar à glória. Você não precisa fazer muita coisa, basta colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em sua vida. São esses que o Pai procura para executar a sua vontade. Ele pode contar com você? Que possamos todos responder: conta comigo, Senhor. Aleluia. Deixe seu comentário e se você foi ajudado com essas palavras, deixe seu like e compartilha com seus conhecidos. Além disso, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando os novos vídeos forem lançados aqui no canal. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.